E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Estamos começando mais um Planeta Rússia Podcast. O podcast oficial do Guia da Copa do Mundo Rússia 2018, realizado pelos alunos da Universidade Positivo. Eu sou o Lucas Jensen e no programa de hoje vamos falar sobre o Grupo G. Grupo G que tem Bélgica, Inglaterra, Panamá e Tunísia. E como sempre estou aqui com os nossos queridos comentaristas. Pedro Lucena. Oi, Lucas. O melhor jogador do Panamá joga nos Estados Unidos. Calcule. Fica aí a observação, não é verdade? Estamos aqui também com o Matheus Bueno. E aí, Lucas, será essa a Copa dessa grande geração belga? Fica aí o questionamento. Estamos aqui também com o Bruno Sentoni. Fala, galera. 12 anos depois, a Tunísia volta a participar de uma Copa do Mundo. 12 anos depois. E a Inglaterra, hein? Será que essa é a melhor geração da Inglaterra deste século? Vixe. Fica aí a polêmica. Fica com a gente, bora pro jogo. Vamos começar com a cabeça de chave Bélgica, né? A cabeça de chave Bélgica joga num sistema de 4-3-3 com o técnico Roberto Martinez, que tem como auxiliar o famoso Thierry Henry, né? Essa seleção, ela, nos últimos anos, nas últimas Copas, ela vem sendo marcada pela irregularidade, mas com o Roberto Martinez ela teve uma evolução muito grande, né? Tanto que foi a primeira seleção europeia a se classificar, com exceção da Rússia, né, que é a sede, né, a dona da casa. E eu queria saber de você, Matheus. A seleção da Bélgica, ela pode ser considerada o melhor elenco, vamos dizer assim, né, o melhor 23 da Copa do Mundo? Não digo que é a melhor, mas com certeza está entre as melhores. Eu acho que é disparada a melhor geração da Bélgica, da história. Mas eu torço muito para essa seleção, porque tem jogadores muito bons que se encaixar ali vai ser bem interessante. Vamos elencar os jogadores aqui. Tem De Bruyne, tem Lukaku, tem Hazard. Começando com Courtois no gol. Tem Courtois, tem Alderweireld, tem Vertonghen, tem Kompany. Vermaelen, tem Kompany. Tem Batshuayi, tem Nainggolan no meio, que é sensacional. Tem o cabeludo Fellaini. Carrasco. Tem muita gente de qualidade aí nessa seleção. Você acha que... Pedro Lucena, vamos trocar um pouquinho agora. O que você acha que essa seleção ela pode trazer ou vai ser pipoca de novo? Eu acho que dessa vez eles fazem estrago. Eu acho que esse é o ano dessa seleção. Na verdade, não é nem um desejo nem nada, é uma obrigação, na verdade, né? Porque desempenhos fracos anteriormente, é sempre uma seleção que promete muito, mas não cumpre, mas eu acho que dessa vez vai, porque é uma seleção que está bem montada, tem essas peças assim, é fantástico. Você olha para a escalação, você não acredita que isso é real, isso é de um país mesmo, né? Porque você pega, por exemplo, sei lá, o Brasil. O Brasil, você olha algumas peças e você fica, puxa, queria que tivesse alguém melhor ali e tal. E quando você lê, assim, a seleção da Bélgica, a escalação da seleção da Bélgica, é um negócio inacreditável, porque você fica... Como que uma seleção pode acumular tanto talento dessa forma? Então, olha, eu acho que seria uma grande decepção essa seleção ficar nas oitavas ou nas quartas. E todos os principais jogadores, né, Matheus, eles estão em grande fase nos seus clubes, né? Pega aí até o Mertens, que a gente não falou, que é o artilheiro do Napoli, brigando pelo título aí até pouco tempo no campeonato italiano. O Hazard, que é o principal jogador do Chelsea. De Bruyne, que é um dos craques do campeonato inglês. Lukaku, que também está fazendo muito gol. Você tem uma profusão de atletas de alto nível que podem causar muito estrago, principalmente nesse grupo que, teoricamente, é o grupo mais previsível da Copa. Eu acho que sim, né? Porque se você pensar com todos esses jogadores, a gente espera que... Eu acho que todo mundo quer que dê liga essa seleção, né? Mas eles precisam ajustar a parte coletiva ali. Porque também, por mais que tenham tantos jogadores, depois de um empate de 3-3 que eles tiveram com o México, o De Bruyne, apesar mesmo a seleção tendo alguns desfalques no jogo ali, ele criticou a seleção por deixar, pelo estilo de jogo, tomando 3 gols ali do México, ele falou que também que a zaga estava meio vulnerável, né? Então eu acho que você precisa encaixar esse sistema, encontrar um jeito que você faça da liga entre esses jogadores, para que daí sim a gente vai esperar
uma grande Bélgica nessa Copa do Mundo. E é o que eu acho que é o grande problema da Bélgica, na realidade. Eu acredito que ela ilude muito com esses jogadores, porque o técnico, sabe, deixa muito a desejar. Ele acaba destruindo essa seleção, sabe? Ele não aproveita o que ele tem. Ele monta um sistema tático totalmente defensivo para jogadores que são só ofensivos, que correm com a posse de bola e tudo mais. É por isso que eu cito também que eu falo para alguns amigos que o meu grande sonho com essa geração belga é ver o Pep Guardiola treinando essa seleção. Ou o Bielsa, né? O Bielsa ia botar 8 atacantes ali. E esse é o problema. Ele teria a opção de fazer 8 atacantes mesmo, né? Daria pra até a gente brincar isso aí, mais tarde, fazer uma seleção antigamente, né? Com 4 na frente, 2... Deixa só o Fellaini lá atrás. Boa. 4 na frente, 4 no meio e 2 atrás. Pronto. Já fica a sugestão aí pra gente fazer um FIFA desse jeito aí. O Fellaini podendo ser o zagueiro ou o camisa 9. Mas, vou voltar aqui pro Bruno Santoni, que levantou a polêmica. Essa insatisfação do De Bruyne com o técnico, que é recente, mas é evidente também, que ele quer um time pra frente. Ele tá acostumado a jogar com o Pep Guardiola, que é um time totalmente ofensivo. E a crítica dele ao Roberto Martínez é colocar muitos atletas para marcar e nem tantos para ajudar ele na criação. Você acha que essa retranca da Bélgica ela pode minar as qualidades individuais de cada jogador? Sem dúvida. Inclusive não é uma crítica só do De Bruyne, né? O elenco todo concordou com ele depois que ele saiu aí falando isso. E pior do que ter um sistema defensivo ali, que é a base do time, da seleção, é que ele mesmo, inclusive, falou, o De Bruyne, que a seleção belga não tem um verdadeiro senso de defesa. Então, imagine só, se você monta um time todo para se defender e que ainda não tem senso de defesa, acontece que o que rolou aí num dos últimos amistosos, o empate em 3-3 com o México. É triste ver um técnico... Ele tem uma certa qualidade, o Roberto Martínez, né? Treinou o Everton, se eu não me engano, no time do nosso... Pedro Lucena, né? Mas a memória não é das melhores. Eu acho que a gente pode usar a referência do Wigan nesse caso. Mas ele monta times competitivos, o Roberto Martínez. Eu acho que essa foi a intenção da Federação Belga ao promover o Roberto Martínez ao cargo, né, Pedro? Porque o Martínez ele tem uma capacidade de fazer muito com pouco. Mas esse não é o caso da seleção belga. Não é uma seleção que tem pouco a oferecer. Se fosse uma seleção que tivesse um nível técnico bem abaixo, eu acho que o Martínez seria o cara. Mas com essa geração, com tantas armas ofensivas assim, é meio que um desperdício mesmo, é perigoso. Então, e assim, os jogadores fazerem esses comentários e tudo mais indicam um clima ruim e isso pode ser muito perigoso numa Copa do Mundo, né? Você entrar num clima desse. Mas são 2 anos, né, comandando a seleção belga. Ainda tem isso também. Os jogadores devem estar de saco cheio. Eles querem ganhar a Copa do Mundo, pô. E o técnico fica segurando a habilidade deles, a qualidade. Eu acho que pode atrapalhar bastante a seleção, é que pelo fato dela nunca ter, na história dela, uma geração como essa, o fato da seleção não ter uma camisa pesada e ter todos esses jogadores vai criar uma expectativa muito alta. E que o peso da camisa pode ser um fator decisivo ali e talvez, por causa dessa grande expectativa que todos vão criar em cima dessa seleção, se ela cair em oitavas ou quartas ali, vai criar uma decepção muito grande, né? Em 2014, ela caiu nas quartas e o melhor resultado histórico dela foi um 4º lugar em 86. Que justamente foi, eu acho que o grande feito dessa seleção, né? Mas eu acho que eu acho que essa seleção tem que mirar justamente o melhor resultado dela, que foi o 4º lugar. Ali tem que ser o ponto mínimo, tem que ser realmente assim, o objetivo maior. O mínimo que a gente tem que fazer aqui é chegar nas semifinais. Porque se não chegar, vai ser um verdadeiro desperdício desses jogadores, porque a maioria deles já está com seus 28, 29, então é perigoso essa galera não conseguir fazer nada nesse tempo de profissionalismo deles. Não, mas por mais que tenha uma geração grande, você não acha que pelo próprio peso da camisa que eu acabei citando, que eu acho difícil mesmo, não dá pra criticar a Bélgica de talvez não chegar numa semifinal, porque se ela pegar pelo caminho grandes seleções, mesmo com o Brasil, Alemanha, Argentina, França, se cair não vai ser nada fora do normal, entendeu? Inclusive é o grupo, né, que faz a ligação ali com a do Brasil, né? Então, porque eu acho que na verdade quem enfrentaria, vamos dizer, do grupo do Brasil e o grupo da Alemanha, quem vencesse enfrentaria a Bélgica nas quartas, no caso, eu acho. Teoricamente, né? Sim. Então,
É um grupo perigoso mesmo, mas mesmo assim, mesmo tendo o Brasil, mesmo tendo a Alemanha, nossa, esse lado do chaveamento é muito pesado mesmo. Mas mesmo assim, o nível desses jogadores, você não pode colocar, por exemplo, o De Bruyne embaixo de qualquer outro dos jogadores da Alemanha e do Brasil, assim. A meta tem que ser o que você falou, mas se caso eles pegarem grandes seleções nas oitavas ou nas quartas, vai acontecer eu acho que provavelmente pode cair, né? Mas aí tem que ser uma queda, vamos dizer assim, brigada. Tem que ser um futebol, assim, que convença, assim, para que a imagem da seleção belga fique marcada e não seja meio que esquecível como foi em 2014. Eu acho que essa seleção ela tem tudo para brilhar, mas ela pode cair no estigma das grandes seleções que jogaram bonito ao longo das Copas, né? Brasil de 82, o carrossel holandês, a Dinamáquina da Dinamarca, né? A Colômbia de 94, que foram grandes seleções marcadas por uma baita geração que não conseguiram resultados expressivos. Mas a Bélgica, ela tem pela frente aí duas seleções que mel na chupeta, podemos dizer assim, né? E a primeira delas é o Panamá. O Panamá chega aí na sua na sua primeira participação em Copas do Mundo, terceira do técnico Hernan Gomes. Ela tirou a vaga dos Estados Unidos, que ali na CONCACAF, teoricamente, é uma das duas grandes forças, né? Eu vou perguntar aqui pro Bruno Santoni. O Panamá, se classificar para a Copa, é a maior zebra dessa Copa do Mundo? Eu acho que é a maior conquista do Panamá, né? Porque, como você bem falou, foi a primeira Copa da história deles. E agora eles já não almejam tanto assim, né? O próprio técnico diz que eles vão para a Copa só para aprender e competir, né? Que é uma experiência para desfrutar do grupo aí que a Bélgica tem pela frente, né? Mas eu acho que essa mesmo é a mentalidade que eles têm que ter, né? De ir solto e sem esse peso nos ombros, né? E você bem falou ali que eles passaram na vaga dos Estados Unidos, né? E esse técnico é a quarta seleção que ele leva para a Copa do Mundo. Então é bom a gente só ficar ligado, pelo menos nesse nome dele, que é o Hernan Dario Gomes, né? Dario Gomes, perdão, aí. Estamos no Brasil, né? Mas você falou de responsabilidade, de peso, né, na seleção. Temos ali uma defesa que é teoricamente muito forte fisicamente, para não dizer pesada e lenta, né, Pedro? Como é que é o nome do querido jogador? O nosso querido Felipe Balói. Com 36 aninhos, a criança? 37 aninhos, rapaz. A criança interminável, o Balói, para você, nosso querido companheiro de programa aqui, não se lembra. Ele jogou no Grêmio, jogou no Atlético Paranaense, ele girou um pouquinho, não deu certo nenhum dos dois, não dá para cravar que foi um grande jogador aqui no Brasil. Mas é uma das referências dessa seleção que carece de referência, inclusive, porque ele é o capitão, tem 101 aparições pelo país. E, na verdade, ele não é nem o jogador mais experiente pela seleção do pessoal que geralmente é chamado. O cara que mais tem convocações se chama Gabriel Gomes, que tem 33 anos, 142 aparições pelo país, coisa pra caramba. E joga no Atlético Bucaramanga. Bucaramanga. O Atlético Bucaramanga. Né? Cara, é um Atlético que se esconde. Então, mas assim, olhando por cima aqui na seleção, é uma seleção bem fraca, bem problemática mesmo, e eu acho que eu também concordo que o técnico tá fazendo bem em ir aproveitar umas férias, né, pagas ali pela federação, porque fazer muita coisa num grupo desses que não vai fazer mesmo. Do calor do Panamá, dá uma aventurada ali na Rússia, né, quem sabe, né? E o que eu acho interessante, só fazer uma análise agora, desculpa cortar aqui os amigos de mesa, não, é porque a gente percebe que essas seleções mais fracas, como o Panamá, a gente comentou de outras também nos programas anteriores, por serem fracas, elas têm uma solidez muito, muito boa na defesa, né? Então, não sei, é como se fosse a última opção deles ali, né? Que é só se defender. Então vai ser uma Copa muito legal, porque não vai ser tão aberta, né? Esses times estão investindo muito na zaga, no goleiro. E como diz o outro, não tem mais bobo no futebol, né? Exatamente. Eu acho também que, como pequenas seleções assim que vão estar presentes nessa Copa, o Panamá ele tá trabalhando muito na parte defensiva, né? Que eu acho que isso é um fator para 3 jogos ali, para tentar pontuar alguma coisa, eu acho que é bem importante. E eles têm muito ali que pode ajudar nessa parte defensiva, que é o Roman Torres.
E também o próprio Gabriel Gomes, que o Pedro citou, ele ajuda muito na parte defensiva também. Eles trabalham muito ali são considerados ali os cérebros do time, mas que para ajudar no sistema defensivo eles também têm uma colaboração muito importante. Mas pegando o gancho que vocês falaram aqui, a gente não tá cravando nada nos últimos grupos, mas eu vou cravar uma aposta aqui. O Panamá vai ser campeão, Lucas? Só que é o contrário, né? Eu acho que o Panamá vai ser a pior seleção dessa Copa do Mundo. Apesar de ter uma seleção simpática, né? Faz uns amistosos por aí, mas eu acho que, infelizmente, é muito fraco essa seleção a Tunísia tá brigando ali também, né? Já vamos falar sobre ela. Tem um nome muito importante na seleção do Panamá, ainda que não foi comentado, que é Fidel Escobar. Fidel juntando duas figuras épicas da história latino-americana. Eu não sei como que ele jogou contra os Estados Unidos, entrou na... Ele joga lá, né? 23 anos o nosso querido Fidel Escobar. New York Red Bulls. Inclusive, esse é um fator interessante, né? Eu comentei na entrada que o Panamá, o jogador mais importante do Panamá, joga nos Estados Unidos, então vocês calculem o resto da seleção. Mas não foi para menosprezar, não. Os Estados Unidos, na verdade, o futebol defensivo da MLS é um futebol até com qualidade, né, nessa área defensiva. E se você considerar que 6 jogadores do sistema defensivo do Panamá jogam nos Estados Unidos e são jogadores importantes nos clubes que eles defendem, tanto no Seattle Sounders, no Houston Dynamo, no San José Earthquakes, que é o Roman Torres, o próprio o Machado, o Cummings. O Baloy tá jogando na Guatemala, se eu não me engano. E são caras assim que, para nível de clube, na MLS, principalmente, tem o poder de destaque, mas na Copa do Mundo vai ser meio feio. E a MLS, ela vem crescendo muito ultimamente, né? Ela vem investindo pesado nos seus clubes, principalmente em questão de público, ela dá de 10-0, principalmente no Campeonato Brasileiro. Ah, né? Com certeza. É uma liga que o dinheiro rola muito e que, inclusive, ela tem investimento nos países do Caribe, né? E os países ali, principalmente na América Central. Então você vê muitos jogadores costarriquenhos, próprios nascidos no Panamá, tem um certo investimento e acabam indo mais cedo para os Estados Unidos. Isso pode ser muito bom para o futebol panamaio. Eu acho que é panamenho. Vai ficar aí para mistério para os nossos queridos ouvintes, saber qual é igual. Mas talvez ao longo prazo seja interessante, né? Porque os Estados Unidos, apesar de ter tido essa pisada de bola nas eliminatórias, é uma seleção que tem jogadores assim competentes e que conseguem ter um certo sucesso profissional. Quem sabe no futuro o Panamá não consiga repetir também essas atuações, essa consistência de aparições que os Estados Unidos teve durante muitos anos. É verdade. Vamos esperar aí pelo simpático Panamá e sua participação na Copa do Mundo, que talvez queime as nossas línguas, talvez não. Também fica aí o questionamento, não é verdade? Tudo que é bom chega na metade. Vamos aí para o nosso halftime, nosso intervalinho. Pausa para os nossos patrocinadores, entre aspas. Fique com a gente. E voltamos aqui para a segunda parte do nosso programa. Você que não teve nem tempo de tomar uma água, vamos agora com a seleção da Tunísia. A seleção da Tunísia vem aí para o seu 5º Mundial, né? Tem, teoricamente, alguns jogadores, ao contrário da seleção do Panamá, tem alguns jogadores que têm uma certa qualidade. O principal jogador da seleção é o Khazri, né? Bastante experiência, o camisa 10, goleador, todos aqueles atributos lá do Esse Dia Foi Louco, né? Só não ganhou a Taça Guanabara e a Taça Rio ali, porque não jogou no Brasil. Mas, Bruno Santoni, o que a Tunísia pode aprontar aí nesse grupo ou não vai aprontar nada? Dificilmente vai aprontar alguma coisa, ainda mais pelo grupo no qual ela caiu, né? Mas é uma seleção bem legal, bem interessante aí. O técnico caiu depois que eles venceram... Estranho isso, né? Porque eles venceram a Copa Africana de Nações em 2017, daí o técnico caiu. Então é um técnico razoavelmente recente, né? Vamos dizer assim. Nem tanto, mas também não é um técnico que já está há bastante tempo na seleção, com um trabalho antigo, nem nada disso. Ele atua ali no sistema de jogo de 4-2-3-1, e daí os laterais têm essa liberdade para atacar bastante com esse novo técnico.
Daí tem jogadores do Al-Ali, né, que é o Malou, que na ala esquerda ele é bastante ofensivo, inclusive, leva todo o time pro ataque. A gente acabou de... Eu comentei agora há pouco no grupo, nesse grupo mesmo, mas na seleção anterior, que as seleções mais fracas são bastante defensivas, mas essa é bem o oposto, ela é bem ofensiva. E, inclusive, você falou aí dos laterais, dos alas, né? O interessante dessa seleção da Tunísia é que o ex-técnico, né, o Trabelsi, que caiu aí depois de certos tropeços e tal, ele foi um excelente lateral do Ajax. Né? Ele foi um excelente lateral direito do Ajax. Então esse jogo pelas laterais, né, pelas alas, ele costuma ser bem forte na seleção da Tunísia, inclusive variando ali para um sistema com 3 zagueiros, né, 5 no meio campo, 2 alas, que é um sistema que eu particularmente gosto bastante. Né? Minha seleção ideal teria 3 zagueiros. Né? Podem me chamar de retranqueiro, podem me chamar de Felipão, mas o novo técnico, né, o Nabil Malou, o Malou, vamos chamar ele de Malou, ele está comandando aí a Tunísia, que ficou invicta nas eliminatórias, né? A primeira colocação do seu grupo ali. E eu queria perguntar aqui para o Matheus se tem algum outro jogador que possa fazer alguma coisa ali, ou se é só esse Kasri mesmo e nem tanto ele, assim, né? Vamos dizer. Não, tem ele, mas também tem o trio que ele está no meio, né? Não esqueça, trio MSN, trio BBC, que a Tunísia tem aí o trio MKN, que é o como que é? Mizakni, o Karsri e o Slit. Esses formam o trio MKN da Tunísia. MKN. KN? É que o Naim. Tivemos um momento de delírio aqui. O Slit começa com... Nome completo. Exatamente. Perdão pelo... Não, foi eu que você... Perdão pelo vacilo? Exatamente. Que eles comandam essa parte da ofensiva do meio de campo da Tunísia. O Sakni, na verdade, ele é um atacante, né? Inclusive, ele é o atacante de referência da Tunísia. E, na verdade, o maior problema dessa seleção é a ausência dele na Copa. Ele teve uma lesão tanto quanto séria agora no primeiro semestre do ano. Então, ele já é uma baixa confirmada da Tunísia, que, infelizmente, vai prejudicar bastante esse país, que, né, tem suas limitações, vamos dizer assim, principalmente no grupo que está, né? Agora, sendo o último grupo... um dos últimos grupos, né, que a gente vai comentar aqui, das últimas seleções, perdão, mas que tem armas limitadas, né? Você tem o trio citado ali, mas você ainda tem alguns outros jogadores que chegaram a fazer alguma gracinha na Europa. O Kalil é um cara que jogou por um tempo, o Kaoi, ele é um cara que vem se destacando. Como que é o nome dele? Kaoi. Oi. E é o estilo da Tunísia, né? É um cara que joga no Troyes da França. O cara tem uma inteligência, um menino novo ainda, 23 anos. Então vamos ver se ele ganha uma oportunidade nessa Copa do Mundo, que joga no meio campo. E no gol, eu acho tem até um fator engraçado, que eles têm 4 goleiros, eles já chamaram 4 goleiros numa convocação. E um deles sendo o Hassen. O Hassen foi um esquenta-banco por muito tempo do Nice, mas ainda é um cara muito jovem, porque ele foi profissional muito cedo. Ele tinha 16 anos quando foi profissional, hoje tem 23, mas fez quase tudo isso sendo um esquenta-banco, terceiro goleiro. Agora está tendo a chance pela primeira vez no Châteauroux da França. E vamos ver, ele tem tido uma boa temporada. E eu acho que ele vai ganhar uma chance aí para desbancar o capitão da seleção, que é o Matloit, que é o outro goleiro. Eu acho que tem uma curiosidade interessante também aí com a seleção da Tunísia, que o treinador ali, o Nabil Malou, que lembrando também que ele Malou. Que não há nenhum grau de parentesco dele com o lateral esquerdo ali, Malou. E o treinador, ele tenta convencer o irmão do Khedira, que também é Khedira. O Lavenhele, do Lavenhele, e que é o Rani Khedira, que o treinador tenta convencer ele para ele não atuar pela seleção da Alemanha, para atuar na seleção da Tunísia. O que eu acho que pode ser um pouco difícil ele tomar essa decisão, né? Isso era uma questão que eu ia perguntar aqui pro nosso mamilo Bruno Santoni. Polêmica. Que... eu ia perguntar, o melhor jogador da seleção tunisiana pode ser considerado Sami Khedira? Pois é, né? Um Khedira, pelo menos, ele é. E o que eu acho interessante dessa seleção é que os craques dela, na realidade, não são tunisianos, né?
Então, O caso, ele é francês, né? é francês, daí o Khedira é alemão, inclusive ele até pode jogar pela seleção da Alemanha, mas eu acho quase impossível. Primeiro que ele não vai nem ser convocado, né? Exatamente. Então, é interessante ver isso, né? Porque como é que eu posso falar? A base da seleção da Tunísia é de franceses. Vamos ficando interessados aqui pela seleção da Tunísia, que não é tão ruim assim quanto a do Panamá, mas também é bem ruim, né? Não é tão ruim, mas... Colocando de maneira honesta e direta pro nosso ouvinte. Aqui você vê verdades, né? E vamos passar agora para, na minha opinião, a favorita, a primeira colocação do grupo, que é a seleção, que é a seleção da Inglaterra, né? Acima da seleção da Bélgica, meu querido Pedro. Teremos polêmica. Por quê? Porque, na minha opinião, a seleção da Inglaterra tem a sua melhor geração das últimas décadas. Eu acho que, inclusive, melhor do que aquela seleção que ganhou aquela Copa roubada com a bola que não entrou, né? Porque os seus principais jogadores estão atuando em grande nível pelos principais times europeus. Aí o Southgate, o técnico da seleção da Inglaterra, joga num 4-3-3. E eu queria perguntar aqui para o Bruno Santoni sobre principalmente o ataque da seleção da Inglaterra, que pode ser formado ali por Kane, Sterling e Dele Alli como titulares, apesar do Dele Alli não estar num final de temporada muito legal pelo Tottenham, eu acredito que os três serão titulares. Você acha que esse ataque ele vai dar... Porque nesse grupo a seleção vai se classificar. Você acha que esse ataque ele pode dar trabalho para os principais candidatos ao título da Copa do Mundo? Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, acho que também a Inglaterra é uma das favoritas. Deve passar em primeiro do grupo também. Concordo com o Lucas. E nesse caso, estou perdendo meu posto de polêmico aqui, né? Eu gosto muito do Kane, sabe? Eu achei até que ele seria uma dúvida para a Copa, mas eu acho que ele já está bem confirmado. Inclusive, vai ser convocado com certeza. E eu acho que vou até falar aqui que talvez ele seja o artilheiro da Copa aí. Tô dando meu palpite aí já bem arriscado, mas... Isso não é tão polêmico assim, porque é fácil apostar em gol do Kane, né? É verdade. Só queria comentar aqui que eu acho que uma coisa que o técnico, né, o Southgate, se livrou do Wayne Rooney. Se livrou para essa Copa. Não sei se estou sendo polêmico, queria saber também a opinião de vocês sobre isso. Eu vou até tomar a frente dos outros aqui, porque eu odeio o Wayne Rooney. Ódio é uma palavra muito forte, Lucas. Ele é o jogador que eu menos gosto na minha vida, assim, o Wayne Rooney. Né? Não tem motivos, mas... Será que a gente levanta aqui que você é torcedor do Chelsea? Não? Pode levantar. Abrimos clubismo. Acho que o ouvinte já percebeu. Mas essa ausência do Wayne Rooney, na minha opinião, ela não vai ser sentida, né, Pedro? Eu acho que não, né? Eu, como a gente já vem falando há um tempo, eu acompanho o Everton na Inglaterra, então eu vejo a atual fase do Rooney e acho que realmente não tem nem espaço mais na seleção para alguém da qualidade dele atualmente, né? E tem muitas opções no meio que conseguem fazer o que ele faz hoje no Everton e tem muitos atacantes muito melhores, tão bons quanto ele era na época de ouro dele, vamos dizer assim. Eu acho que o grande problema na Inglaterra está, na verdade, nas lesões, né? Porque no último mês, na verdade, nesse mês que basicamente precede os preparativos da Copa do Mundo, deu de que metade dessa seleção começou a se machucar, né? O Young sentiu recentemente, o Chamberlain, infelizmente, também está de fora da Copa, até o próprio novo, né? Uma das grandes promessas defensivas da Inglaterra, que é o Joe Gomez, também está fora da Copa e é um cara que eu imagino que seria chamado justamente pela polivalência que ele tem em todas as posições defensivas. Então, torcer, o esquema agora da Inglaterra é torcer que ninguém se machuque, mas nem em treinamento, nem em último jogo de temporada, nem em qualquer coisa do tipo, porque senão o desfalque vem e aí é complicado. O caso da Inglaterra eu acho bem parecido com o fato ali da Bélgica. Não sei, não trato com a mesma qualidade dos jogadores, mas eu acho que desde a posição de goleiro até o ataque tem bons jogadores em cada posição. Eu acho que isso pode ser importante, mas não para mim, levantando aí uma polêmica para vocês, não é uma seleção que me traz tanta confiança. Eu não confio muito na Inglaterra, nessa Copa do Mundo. Por mais que tenha bons jogadores ali, como o próprio Harry Kane que o Bruno citou, então tem também bons jogadores novos que estão surgindo aí, que é o caso do Rashford também, que eu acho que pode causar um estrago nesse ataque. O ataque é a principal arma da seleção da Inglaterra, né? Mas
Eu não sei, eu quero esperar pra ver. Eu acho que eles podem fazer uma grande Copa aí, mas se não acontecer também, não vai me surpreender. A gente sabe que o campeonato inglês ele é bem apertadinho, né? Um calendário aí, posso dizer até... Inchado, né? Inchado, vamos dizer assim, bom termo. Mas ao mesmo tempo os jogadores vão chegar quentinhos daí pra Copa, né? Já no ritmo... Eles vão chegar quentinhos pra Copa. Se controle, Lucas, se controle. Vão chegar no ritmo de jogo já. E engraçado não, na realidade é bom isso para a Inglaterra, que já está 39 partidas invicto nas eliminatórias, né? Desde a derrota para a Ucrânia, isso daí já faz 2 anos, não, mais, né? Mais. Desde 2009, desde outubro de 2009. Quase 10 anos de invencibilidade. Mas em compensação, se você for olhar por outro lado, né? Caiu para a Islândia na Eurocopa de 2016. Nas competições para valer tem esse problema, né? Na Inglaterra parece que não consegue vencer esses obstáculos que encontra. E perdeu para a Islândia, né? E o sistema de jogo é o sistema que o Lucas gosta, que é com 3 zagueiros, que eles gostam de Por mim, atuar. todas as seleções da Copa do Mundo jogariam com 3 zagueiros. Eu acho que um ponto de destaque também é porque a gente tem vários momentos, tem até compilação no YouTube de minutos e mais minutos de falha de goleiro vindo da Inglaterra nas Copas do Mundo. E eu acho que a Inglaterra está muito perto de resolver esse problema a um longo prazo. Porque tem 2 grandes goleiros aparecendo aqui. Um é o Jack Butland, que joga no Stoke City, e o Jordan Pickford, que joga no Everton, que são 2 goleiros fantásticos. Eu gosto muito dos 2. E eles apareceram bem na hora que o Joe Hart está numa fase péssima, né? Então... Joe Hart está numa fase péssima desde que começou profissionalmente, na verdade. não seja pra tanto assim. Ele teve os seus anos bons, mas assim, de uns 4 anos, 3 anos Seus anos de pra cá. bicuda nas placas de publicidade. Exatamente, da Copa do Mundo, né? exatamente. E aproveitando, quando a gente tá falando aí sobre o que a gente pode esperar da Inglaterra, eu trato também como uma incógnita, porque por mais que eles tenham, nos últimos anos aí, boas campanhas nas eliminatórias, na última Euro eles caíram pra Islândia. Então, em oitavas ou quartas, na parte do mata-mata da Copa aí, eu acho que tem que tomar um certo cuidado. E se falando no parte de mata-mata, um grande aspecto que é importante no mata-mata é a defesa. E a defesa da Inglaterra, ela sempre foi muito sólida, mas particularmente nessas eliminatórias. A seleção tem feito um belo trabalho ali, né, com jogadores do Manchester City, jogadores do Chelsea, né, com Cahill, Stones. Tem vários jogadores que podem fazer um trabalho aceitável ali na zaga, mas o principal mesmo é o ataque, né? Vamos falar a verdade, eu tenho muitas opções ofensivas aí, o técnico Gareth Southgate, que também foi um zagueiro, né? Foi um zagueiro? Acho que foi, acho que ele era zagueiro, sim. Mas o nosso Wikipedia aqui irá... É o Portão do Sul, o nosso Portão do Sul. O nosso PVC. Mas, enfim, ele foi um jogador, né, que não teve tanto destaque. Zagueiro assim. e volante. Zagueiro e volante. E tá montando uma seleção aí que é uma das favoritas para a Copa do Mundo, né, Bruno? Falando sobre o ataque agora que você acabou de comentar, mudando completamente tudo que a gente tava falando dos clubes maiores, né? Alemanha, desses times aí da Espanha, que estão em falta desse centroavante, do ataque mesmo, não tem grandes nomes lá na frente. E é justamente o oposto da seleção da Inglaterra. Outro nome que eu queria que a gente ficasse de olho bastante aí ligado nele é o Marcus Rashford, né? Eu acho que isso daí é um jogador muito, muito interessante também, que vai aprontar na Copa do Mundo. E mais pro futuro, né? Porque hoje ele tá atrás de alguns jogadores no ataque, mas para os próximos anos ele com certeza vai ser titular da seleção. Eu acho legal essa parte ofensiva da Inglaterra, que eles têm grandes jogadores com vários estilos diferentes de jogo ali pro setor ofensivo. E até pro que o Bruno citou, da falta de camisa 9 de outras seleções, a Inglaterra tem 2 bons jogadores de 9, o Kane e o Vardy, né? Então eu acho que isso pode ajudar também. Mas ali na parte também tem o Rashford, que ele falou, tem o Sterling que fez uma grande temporada aí com o Guardiola. Sterling que tá comendo a bola, né? Que tá surpreendendo muita gente. Tá muito bem. E eu acho que, na verdade, além de todas as opções de ataque, você ainda tem gente vindo aí pro futuro. Tem 2 atacantes que são de destaque mesmo, um jogando pelo Swansea e outro pelo Liverpool. Não joga tanto pelo Liverpool ainda, mas que ainda já compõe elenco, que é o Abraham e o Solanke, os 2. Que, digo, são da base do fabuloso Chelsea. Ai, né? Jesus amado. Enfim, os 2 nascidos em 1997, então 2 jogadores bem novos ainda, que têm muito, muito talento, então podem se desenvolver em grandes atacantes, até porque você tem o Vardy, que está com 31 anos, duvido que ele vá para mais uma Copa depois dessa.
E, se Deus quiser, alguma hora vão parar de convocar o Welbeck, né? Então, tem tudo aí para ganhar 2 atacantes no sumiço de outros 2. É isso aí, galera. Inglaterra, teoricamente, pelas nossas conversas aqui, favoritíssima a primeiro lugar no grupo e favorita também, por que não, ao título de mais uma Copa do Mundo. Ela que tem uma vitória lá em 66. Isso, olha só. Que também é informação. Mas, como tudo que é bom chega ao final, estamos chegando a mais um encerramento de Planeta Rússia Podcast. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Mas, antes disso, ficaremos com os nossos palpites para o grupo. É que eu achei que já estava definido. Já, né? Vamos aqui com o Pedro Luceno. Qual que é o teu palpite para a classificação do grupo? Para mim, Bélgica em primeiro lugar, Inglaterra em segundo lugar, Tunísia em terceiro e Panamá em último lugar. Matheus Bueno. Eu acho que com certeza Panamá e Tunísia não irão se classificar. Essa era uma aposta fácil, né? Essa é muito fácil. 1-1 nas casas de apostas, né? Bruno Santoni. Não, Inglaterra em primeiro, agora discordando dos amigos aqui, e a Bélgica em segundo, daí Panamá em último. Panamá em último é a única certeza que a gente tem na vida, na verdade. Mas, como ficamos por aqui mais uma vez, né? Quero agradecer aos nossos comentaristas. Pedro, muito obrigado pela tua participação. Valeu, Lucas. Até a próxima. Matheus, valeu pela tua participação também. É isso, valeu, Lucas, e até o próximo episódio. E Bruno Santoni, obrigado pelas polêmicas. Eu que agradeço, um abraço. Valeu, fique com a gente. No próximo programa teremos o último grupo da Copa do Mundo, Grupo H. E fique com a gente. Eu sou o Lucas Jensen e esse é o podcast Planeta Rússia.